Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sagas Geek. Hoje é dia de falar a continuação da história de Holly Avenger, uma história em quadrinhos brasileira. Então, depois que a Anielle foi morta, a Lisandra acreditava que o Sandro tinha matado a Anielle, porque o Camaleão se disfarçou de Sandro quando ele matou a Anielle na frente da Lisandra. Enquanto isso, o Torque e o Sandro continuam sua missão junto com a Anne, e eles acabam encontrando o grupo Protetorato do Reino, que é o grupo que fazia parte o pai do Sandro, o Leon. E junto dele faziam parte um cavaleiro chamado Arkan, uma elfa do mar chamada Lenora e o necromante, que é o pai da Petra, o Vladislav. E também fazia parte o paladino antes dele se tornar o paladino de Arthur. Então o Arkan conta pro Torque e o Sandro que há 10 anos atrás eles foram fazer uma missão para derrotar um dragão vermelho chamado Shikar, que é o rei dos dragões vermelhos. E depois dessa missão, esse dragão acabou matando a Lenora, a elfa do mar. E o Luigi, que é o bardo do grupo Protetorato do Reino, como ele era muito próximo da Lenora, ele acabou jurando vingança contra o Shikar. E o Shikar acabou colocando um prêmio na cabeça do Leon, o pai do Sandro. Então uma grande recompensa foi colocada para quem matasse o Leon. E por causa disso, acabaram indo atrás da mãe do Sandro para tentar encontrar a localização do Leon e acabaram matando a mãe do Sandro. E foi assim que o Sandro perdeu a mãe dele, então ele teve que ser criado sozinho pelo Leon. O Arkan também fala que ele quer acabar com o culto dos Cisaritas, que são os cultistas daquele deus Cisar. Aquele sujeito que tinha cegado o Torque, ele também fazia parte do culto do Cisari. Enquanto isso, a Petra, a filha do Vladislav, encontra a Lisandra e elas acabam indo para a Academia Arcana, que é aquele lugar onde a Anielle estudava magia. E lá nessa academia, a Lisandra acaba conhecendo o Talude, que é um mago mais poderoso da Academia Arcana. O Talude tenta retirar a maldição da Lisandra de que ela estava ligada ao Paladino, só que ele não consegue retirar essa maldição que força a Lisandra a procurar os rubis da virtude para o Paladino. E ele fala que nenhum mago de Arton poderia retirar essa maldição. Enquanto isso, nós descobrimos que há 10 anos atrás, o grupo Protetorato do Reino tinha ido numa missão para Triunfos, que é uma cidade amaldiçoada, onde ninguém morre. E depois disso, o Paladino entrou num combate contra o Mestre Arsenal, e o Mestre Arsenal acabou derrotando o Paladino, e ele acaba perdendo os rubis da virtude dele. Então o necromante Vladislav acaba ressuscitando o paladino e ele acaba recolocando os rubis da virtude na armadura do paladino. Então o paladino volta à vida, só que ele deixa de ser humano, ele se torna uma máquina de guerra. Então o paladino retorna para Triunfos, que é aquela cidade amaldiçoada, e ele acaba matando o guardião de Triunfos. Enquanto isso, o Torque, o Sandro e a Anne chegam no templo dos Cisaritas. E nesse templo eles encontram a Aspis, que é uma naga. A naga seria uma espécie reptiliana. Então a Aspis conta que há 10 anos atrás ela tinha encontrado o Leon, o pai do Sandro. Então ela decide atacar o Sandro achando que ele era o Leon. Só que depois disso o Leon acaba explicando as coisas para Aspis e ela acaba entendendo que ela entendeu tudo errado. Só que quando eles finalmente fazem amizade com a Aspis, o Necapete aparece e mata a Aspis. Então o Necapete revela que ele está aliado ao Mestre Arsenal e também descobrimos que o Mestre Arsenal é o pai da Lisandra. Enquanto isso, a Anielle acorda no seu pós-vida e ela está no reino da magia junto com a Wina, que é a deusa da magia. Então ela está definitivamente morta, só que ela está no reino da magia, e ela não pode sair de lá. Então nós descobrimos que alguns anos atrás, a Anielle tinha ido a um templo, que também era dos Cisaritas, junto com a sua prima Tânia. Lá ela acaba roubando o cajado, que é aquele cajado que ela sempre usa, só que ela não sabia que esse cajado pertencia ao deus Cisar. Então quando ela roubou esse cajado, ela tinha automaticamente feito um pacto com o Cisar. Então toda a magia dela sempre veio do Cisar. Então quando ela entrou no reino da magia, a Wina conseguiu libertar a Anielle desse pacto que ela tinha feito com Cisar.
então a alma dela foi salva. Então a Beluga, a rainha dos dragões brancos, finalmente reencontra o Shikar, que é o rei dos dragões vermelhos e que também é o marido dela. Só que quando ela chega lá, o paladino revela que ele deseja os rubis da virtude que estão com o Shikar em troca da Beluga. Então o Shikar entrega os rubis da virtude e em troca ele deveria entregar a Beluga para o Shikar, só que ele acaba matando a Beluga na frente do Shikar. Então o Luigi, que é aquele bardo do grupo Protetorado do Reino, revela que ele planejou a morte da Beluga porque o Shikar tinha matado a Lenora, a elfa do mar, que o Luigi gostava. Então, matar a Beluga era a vingança dele contra o Shikar, porque ele sabia que a Beluga era importante para ele. Então o Sandro finalmente reencontra a Lisandra, só que quando ele encontra ela, ela ainda acha que ele tinha matado a Niele. Só que a Niele aparece viva e reencontra o Sandro, a Lisandra e o Torque. Só que daí a Niele fala que quem matou ela não foi o Sandro, e sim o Camaleão. Só que mesmo assim, a Lisandra acaba traindo o grupo dela e entregando os rubis da virtude para o Paladino. Agora que o Paladino tem todos os rubis da virtude, ele se torna muito mais poderoso do que ele era. E a Lisandra acaba se corrompendo e matando uma vila, todas as pessoas inocentes de uma vila inteira. Então ela destrói a vila inteira. Então o Mestre Arsenal acaba aparecendo para Lisandra e revelando para ela que ele é o pai dela. Só que a Lisandra reage atacando o Mestre Arsenal. Só que a Lisandra descobre que nem ela é capaz de derrotar o Paladino nessa forma que ele está agora mais poderosa. Então um dragão zumbi chamado Tarso aparece. E ele é o único que pode derrotar o Paladino nessa nova forma dele. Só que mais uma vez, esse dragão zumbi, ele também não pode matar o Paladino, porque ele se tornou muito poderoso. Então os 20 deuses se reúnem para criar uma espada chamada Holy Avenger, e essa espada finalmente vai poder derrotar o Paladino. Enquanto isso, o capitão James K. do navio Bravado chega e revela para Niele que ele matou o Camaleão. Então ele automaticamente acabou vingando a morte da Niele. Enquanto isso, o deus Cisaz revela que ele é o responsável pelos pesadelos que a Lisandra estava tendo desde o começo da história, e ele também manipulou todos os personagens que apareceram na jornada da Lisandra para que eles fizessem o plano dele dar certo, e o plano dele era matar o Paladino. Então ele estava fortalecendo a Lisandra para que ela conseguisse matar o Paladino. Então a Lisandra finalmente consegue usar a espada Holy Avenger contra o Paladino e ela finalmente derrota ele. Só que o Mestre Arsenal aparece e acaba roubando a espada da Lisandra. Então o Mestre Arsenal, o Cisaz e o Necapete acabam saindo bem-sucedidos dos planos dele. Depois que o Paladino é derrotado, a Lisandra é perdoada dos crimes dela e ela volta para Galhazia. Só que o Sandro volta para Galhazia junto com ela e os dois vão morar lá juntos e acabam tendo filhos juntos. A Niele, como ela estava morta e tinha ido para Arton só para se despedir, ela volta para a dimensão da magia junto com a deusa da magia, Wina. E assim terminou a história de Holy Avenger. Infelizmente nunca teve uma adaptação de Holy Avenger. Alguns anos atrás tinha saído um trailer da série animada de Holy Avenger, mas faz muito tempo que esse trailer saiu e nunca mais teve novidade nenhuma, então provavelmente o projeto acabou sendo abandonado. Eu queria muito que tivesse uma série animada de Holy Avenger. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!